Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é César. Eu desejo a vocês uma boa noite. Nesse vídeo, eu gostaria de tratar novamente de um assunto interessante. Eu gostaria de comentar um pouco acerca do Apocalipse de Pedro. Olha só que interessante. O Apocalipse de Pedro. Então eu gostaria que a você que está acessando este vídeo, pegue a sua Bíblia e abra na segunda epístola do apóstolo Pedro. A segunda epístola de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 3. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 3. Nós vamos fazer uma leitura. E depois nós vamos comentar. Vamos trazer alguns comentários acerca daquilo que será lido aqui, né? Que será relatado. Então, assim sendo, eu vou começar a leitura, né? Olha lá o que diz, 2 de Pedro 3, a partir do versículo 3. Olha só. Tendo em conta que, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem de que longo tempo houve, olha só gente, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, e destruição dos homens ímpios. Então está aí. Esse versículo de Pedro, onde Pedro aqui relata, né, uma catástrofe, né, um apocalipse. O que acontece? Segundo o viés da tradição religiosa, quando eles se deparam com esse versículo, principalmente aqui o versículo 7, eles imaginam que esses céus e essa terra, elas seriam entesourados para o fogo. Então eles imaginam que o planeta Terra irá ser tomado por um incêndio global, ou seja, o planeta Terra será totalmente destruído por fogo. É o que a tradição religiosa diz, né? Só que dentro das Escrituras, nós devemos levar em consideração que dentro das Escrituras existe uma linguagem própria dos judeus. Então, uma vez que Pedro, ele é um judeu, ele se utiliza da cultura hebraica, ele se utiliza da cultura dos judeus, ou seja, o apóstolo Pedro, em seu discurso aqui, né, onde ele relata esse apocalipse, ele usa figuras de linguagem de céus e terra. Ele relata aqui que os céus e a terra seriam o quê? Reservados para o fogo, não é? E ele continua. Olha só o versículo 10, o que o apóstolo Pedro relata. Veja aqui. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus
passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, né? E aqui ele diz, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então está aí o Apocalipse de Pedro. Então agora, o que eu queria chamar a atenção dos senhores, né, a você que está acessando este vídeo, considere essas expressões aqui, céus e terra, que seriam incendiados. O apóstolo Pedro diz que os céus, né, aqui no versículo 11, ele diz que os céus, olha só, os céus, eles seriam o quê? Incendiados. Agora vamos pensar um pouco. Esses céus aqui que seriam tomados pelas chamas, seria uma referência ao firmamento que Deus fez? A esse céu que está sobre nossas cabeças, o firmamento? Será que faz sentido esse céu aqui, esse firmamento que está por cima da terra, né? Esse firmamento ele ser tomado por chamas? Isso faz sentido? Qual é o sentido de Deus, desse céu que está aqui, pegar fogo? Ele, todo ele ser tomado pela chama, não só o céu, como também o planeta Terra. Agora vamos ao Velho Testamento. Você vai ver que essas expressões de céus e terra, o apóstolo Pedro, ele sendo judeu, ele está tomando isso emprestado dos profetas, principalmente o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele usa muito isso aqui. Olha só, nós vamos desmistificar essa questão de céus e terra, né? E vamos fazer um paralelo com o Apocalipse de Pedro. Olha o que diz aqui a Bíblia no livro de Isaías. Isaías, o capítulo 34. Veja como que o profeta Isaías, ele usa essa mesma linguagem apocalíptica que Pedro usou lá na sua epístola. Olha só, vou fazer a leitura. Isaías 34, a partir do versículo 1. Olha aí o que diz. Chegai-vos, nações, para ouvir. Vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações. Será que todas as nações aqui no tempo de Isaías eram as nações de hoje? Ou era o mundo segundo a ótica do profeta naqueles dias? Então, a indignação do Senhor estava contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas, e as destinou para a destruição, e as entregou para a matança. Continuando aqui, peraí. Está meio difícil aqui. Isso, vamos deixar aqui no ponto. Aí. E o seu furor, né? E as entregou para a matança. Os seus mortos serão lançados fora, e os seus cadáveres do seu cadáver subirá o mau cheiro. E do seu sangue deles os montes inundarão. Agora preste atenção no versículo 4 e veja como que o profeta Isaías, ele usa uma linguagem semelhante à que Pedro usou em seu discurso apocalíptico. Olha lá. Veja aí o que diz. Todo o exército dos céus, se dissolverá. Os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Você está vendo o que o profeta Isaías está dizendo aqui? O profeta Isaías está dizendo que todo o exército dos céus se dissolverá. O que se entende disso? Se formos interpretar
essa linguagem de forma literal, de forma objetiva, o que vai vir à nossa mente é que os céus iriam se dissolver. Assim como o apóstolo Pedro disse em sua epístola, o profeta Isaías está dizendo a mesma coisa. Então, quando nós lemos isso, que todo o exército dos céus iria se dissolver e os céus iriam se enrolar como um pergaminho, será que nós devemos entender que era o firmamento? Ou seja, as estrelas e o sol e a lua, tudo iria se dissolver? Vamos continuar a leitura e aí você verá o que significa esses céus que iriam se dissolver. O versículo 5 já nos traz a resposta. Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que para exercer juízo... eis que para exercer... há um inseto aqui, desculpa, gente. Eis que para exercer juízo, né, todo exército dos céus se dissolverá, se enrolarão, né? Porque a minha espada dos céus... a minha espada se embriagou nos céus para exercer juízo sobre Edom, sobre o povo que destinei à destruição. Então agora você entende que os céus e a terra que iria se dissolver aqui era uma indicação, né? Era uma referência sobre Edom, que na verdade os céus e a terra aqui era uma linguagem que apontava para um governo, para uma nação. E essa nação, no caso, era a nação de Edom. Então, céus e terra aqui estava se referindo a Edom. Ou seja, Edom eram os descendentes de Esaú. Então, só para que fique claro aqui. Então, aqui você viu que Isaías, ele falou que os céus iriam se dissolver, né? Os céus iriam se enrolar como um pergaminho. E aí no versículo 5 você vê, aqui o profeta está se referindo, ó, os céus que iriam se dissolver e os céus que iriam se enrolar como pergaminho, era justamente o quê? Aqui, ó, a minha espada se embriagou nos céus, eis que para exercer juízo sobre Edom. Você está vendo que isso aqui não é literal? Esse exército dos céus que se dissolvem, aonde na história, tem algum relato na história que os céus se dissolveu? Então você agora consegue entender que essa linguagem é uma referência a uma nação, a um povo? Então agora nós vamos voltar lá no que diz a epístola de Pedro e vamos ler. Agora você tem em mente que a expressão céus e terra, a depender do contexto, ela pode se referir a ela pode se referir a povos, né? Vamos lá na epístola de Pedro. Vamos ver que eu vou encontrar aqui rapidamente. Aí está, a epístola de Pedro. Então aqui, o apóstolo Pedro diz que os céus e a terra, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Então, ou seja, os céus e a terra, assim como o profeta Isaías falou que seriam dissolvidos, você vê que o apóstolo Pedro ele faz uso da mesma linguagem. Olha aí, ó. Ele diz que os céus seriam incendiados e tudo seria desfeito, né? As obras da terra lá, visto que essas coisas são assim desfeitas, esperando que a promessa da sua vinda, por causa do qual os céus incendiados serão o que? Desfeitos. Lá em Isaías diz que os céus seriam dissolvidos, os céus e a terra. E ali nós podemos identificar que os céus e a terra que foram desfeitos em Isaías foi uma referência a Edom, a descendência de Esaú. Então agora nós vamos procurar entender que céu e terra é esse que o apóstolo Pedro está se referindo. E a Bíblia ela nos traz essa resposta.
Vamos ao livro de Isaías. Agora vai ficar claro. Nós vamos entender que céu e terra é esse que o apóstolo Pedro está se referindo. Olha lá. Olha que passagem interessante. Isaías 65, a partir do versículo 17. Veja o que diz. Pois, eis que eu crio novos céus e nova terra. Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para, olha aí, para Jerusalém, alegria, e para o seu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém. Então aqui, Deus está prometendo a criação de novos céus e nova terra. Claro, e continuando a leitura, você entende que esses céus, esse novo céu e essa nova terra, estavam referindo-se a Jerusalém? Os céus e a terra que seriam criados, esses novos céus e essa nova terra, era Jerusalém. Só que agora nós precisamos entender, nesse tempo em que o profeta Isaías está escrevendo isso, qual era a situação de Jerusalém naqueles dias. Aí você, voltando aqui no capítulo 64, e o versículo 10, veja como que estava a cidade de Jerusalém. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo, santo e glorioso, em que os nossos pais te louvavam, foi queimado. Então Jerusalém, no tempo em que Isaías está profetizando isso, Jerusalém está assolada. Quem foi que assolou Jerusalém? Não foi a Babilônia? Eles estavam vivendo os 70 anos de cativeiro. Então o que acontece? Os céus e a terra, referindo-se a Jerusalém, conforme está lá no capítulo 65, o versículo 17, céus e terra aqui, Jerusalém estava o quê? Arrasada. E a promessa então que aparece aqui era que Deus criaria o quê? Novos céus e nova terra. Viu aí? Então esses céus, esse novo céu e essa nova terra lá, porque eis que eu crio para Jerusalém. Então é uma referência a Jerusalém. Só que essa Jerusalém a qual Isaías está aqui fazendo menção, não é a Jerusalém celestial. Essa Jerusalém é essa mesma Jerusalém que está aqui, que está assolada. Você entende então a linguagem de figura que os judeus ele usa quando ele fala de novos céus e nova terra? Isso aqui, não é literal. Esses céus e essa terra estava se referindo a Jerusalém. Ou seja, Jerusalém, ela seria reconstruída. E claro, isso se cumpriu quando o rei Ciro, ele deu autorização para o povo judeu. E eles voltaram e reconstruíram a cidade. E aí, é claro, uma coisa que eu não poderia deixar de mencionar, o apóstolo Pedro ele vai falando que nessa nova cidade, depois que os judeus voltassem a Jerusalém, olha o que diria aqui, não haverá nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Vai ter pecado então? Se essa Jerusalém fosse a Jerusalém celestial, então iria existir o pecado? Eles edificarão casas e nelas habitarão. É aqui que os testemunhas de Jeová usam esse versículo para dizer que isso aqui é a terra que será transformada no paraíso, né? Mas isso aqui, quando fala eles, esses eles aqui que iriam edificar as casas, eram os judeus que estavam na Babilônia e que foram o quê?
libertos, esses judeus que voltaram da Babilônia e reconstruíram os muros de Jerusalém. Aí aqui diz que eles iriam edificar casas e nelas habitarão, plantarão a vinha e comerão do seu fruto. Não edificarão casas para que outros habitem. Os meus eleitos, quem eram esses eleitos? Os eleitos eram os judeus, aqueles que voltaram da Babilônia. Lembre-se que Jerusalém estava assolada. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade. Tá vendo? Que isso aqui não tem nada a ver com Jerusalém celestial. É a Jerusalém terrestre que foi reconstruída. Eles não iam ter filhos, E olha agora o versículo 25, que interessante. Olha o que diz aí, O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá a palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não fará mal e nem dano algum em todo o meu santo monte. Que monte que era este? Era o monte Sião. Era o que? Jerusalém. Então o profeta Isaías aqui nesse versículo, ele está se valendo de uma figura de linguagem cujo nome é antítese. Então a antítese, ela traz o que? Ideias contrárias. Aí você está vendo lobo e cordeiro, lobo e cordeiro pastando juntos, leão comendo palha como boi. Isso o que? São o que? Ideias contrárias, certo? Então isso aqui é um exemplo de antítese. Isso aqui não é literal, gente. Isso aqui é apenas uma figura de linguagem. Mas o contexto, no geral, ele está se referindo a Jerusalém. Então, voltando aqui no versículo 17, já deu para entender qual era então esse novo céus e essa nova terra que Deus iria reconstruir? Esse novo céus e essa nova terra era referindo-se a Jerusalém que estava assolada pelos babilônios. Céus e terra, a depender do contexto, é isso. Então essa Jerusalém pós-cativeiro babilônico, ela estava o que? Reconstruída. Então céus e terra era o que? A Jerusalém que foi reconstruída após o cativeiro babilônico. Esses céus e essa terra aqui, Então agora vamos fazer a leitura do que Pedro disse lá em sua epístola. Agora, eu creio que, tendo isso em mente, acho que fazendo a leitura agora, a ficha de muitos vai cair. Aí agora você vai entender que céus e terra eram esses, que seriam o quê? Reservados para o fogo do juízo. Agora leia. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Então, qual eram os céus e a terra que estavam existindo ali no tempo do apóstolo Pedro? Você entendeu que o novo céus e a nova terra lá em Isaías era Jerusalém pós-cativeiro babilônico? E o apóstolo Pedro não estava vivendo nessa mesma Jerusalém? Então, os céus e a terra aqui que estavam reservados para o fogo, era o quê? Era a Jerusalém. A mesma Jerusalém que estava assolada lá no tempo dos babilônicos, a mesma Jerusalém que foi reconstruída. Essa mesma Jerusalém agora ela estava reservada para o fogo do juízo. Os céus e a terra era exatamente isso. E o fogo era uma referência ao juízo de Deus. Tanto é que até aqui vem fazendo menção, o dia do juízo. E quando foi esse juízo? Foi no ano 70. Então no ano 70, os céus e a terra que existia no tempo em que o apóstolo Pedro reescreveu essa carta, foi destruído. Assim como está aqui, porque deliberadamente esquecem de que em longo tempo houve céus e terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio perecer. Aqui está dizendo que o mundo veio a perecer. Mas qual foi o mundo que pereceu aqui? Foi o planeta Terra? Não. O mesmo planeta que caiu o dilúvio no tempo de Noé, nós estamos vivendo na mesma terra. Então não foi a terra propriamente dita,
foi a geração de Noé que pereceu. Mas os céus e a terra continuou. Ou seja, então é a mesma coisa acontece aqui. Os céus e a terra que o apóstolo Pedro faz menção aqui, entenda, não é o planeta Terra. Os céus e a terra aqui é uma referência a Jerusalém. Assim como estava lá em Isaías, o Senhor disse que criaria novos céus e nova terra. Só que esses novos céus, essa nova terra, estavam limitados a Jerusalém, ou seja, não era um novo planeta Terra, era uma nova realidade para Jerusalém. Ou seja, os judeus, eles iriam retornar da Babilônia e reconstruiriam Jerusalém. Então é esse céu e essa terra que pereceram, porque Jerusalém pós-cativeiro babilônico é a mesma Jerusalém em que o apóstolo Pedro está vivendo. Então foi esses céus e essa terra que foi destruído. Bom, então está aí, gente, desmistificado mais um versículo aí que a tradição religiosa ela gosta muito de usar para tentar nos induzir a pensar que esses céus e essa terra refere-se ao planeta, ao cosmos, né? Mas não tem sentido nenhum o céu que está aqui sobre as nossas cabeças, esse céu ser incendiado, e muito menos a terra, porque a terra ela vai durar para sempre. Geração vem, geração vai, mas a terra ela dura para todo o sempre, certo? Bom, eu espero que você tenha entendido este vídeo e eu me despeço de todos vocês. Tenham todos uma boa noite, graça e paz. Tchau, tchau.